Olá, pessoal. Eu sou o professor Rui Badaró, estou com o Dr. Nicola Cosentino, advogado na Itália, e juntos conversaremos sobre a advocacia internacional, como é advogar na Itália e a possibilidade de fazer parcerias internacionais. Esse bate-papo servirá para as aulas de pós-graduação da PUC Minas Gerais. Dr. Nicola, grata satisfação tê-lo conosco. Permita-me apresentá-lo. O Dr. Nicola é advogado, regularmente inscrito na Itália, é formado em Direito pela Università Roma Tre e fez o seu mestrado na Nottingham University, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, na área de Direito Internacional. Atua com bastante proficiência na área do Direito Internacional Privado, do Direito Civil e do Direito Administrativo. Não menos importante, e já fazendo uma breve propaganda, somos parceiros internacionais já há alguns anos. Nicola, muito obrigado por aceitar esse bate-papo, esse convite que fiz. Tudo bem contigo? Obrigado por seu convite. Muito obrigado por seu convite. É uma honra para mim discutir desses assuntos e poder descrever um pouco como é a atuação na área profissional dos advogados italianos. Magnífico. Então, para começar, vamos trazer um contexto geral para aqueles que estão a nos acompanhar. Como você descreveria, Nicola, o ambiente jurídico na Itália atualmente? Ambiente giuridico italiano, eu diria, de um lado efervescente, do outro lado decadente, ou seja, estamos num mundo, numa Europa que está envelhecendo e vivemos todas as contradições deste mundo. O mundo da advocacia é um mundo que sempre foi dinâmico, é um mundo de, me passe a palavra, velhinhos muito dinâmicos, porque temos muitos advogados com uma, na Itália se fala de veneranda idade, de uma idade muito avançada, que continuam atuando com grande proficiência. Mas a partir da crise de 2008, os espaços para advogar-se foram muito constrangidos, seja pela crise e seja pelo pulo tecnológico que a gente está vivendo e que também na área da advocacia está requerendo sempre mais recursos humanos para fazer as coisas que antigamente se faziam com secretárias e datilógrafas, pesquisadores, escreventes, despachantes que iam entregar notificações para aqui e para lá. E, então, é um mundo interessante, como sempre foi aquele da advocacia, e reflete o mundo que está aos nossos redores. Nós somos um país que está mudando muito, que está envelhecendo, mas também um país eh, de grandes mudanças sociais, no sentido de ter novas pessoas vindo a morar na Itália, jovens que não são italianos de sangue desde sempre, como muitos italianos. Isso está causando uma grande mudança na profissão. Do outro lado, algumas partes da profissão continuam sendo sempre as mesmas: a pesquisa, o estudo, a aplicação no escrever no dia a dia e a necessidade de ouvir as necessidades do cliente e talvez também os sentimentos dos clientes, sejam eles particulares, sejam eles corporativos. E, Nicola, me diz uma coisa, com relação à estrutura dos escritórios de advocacia, quais são as principais diferenças entre escritórios de advogados na Itália e em outros países, como no Brasil? E eu sei que você conhece a estrutura societária no Brasil por conta de nossa parceria, de toda a atuação em solo brasileiro. Então, me diga, quais são as principais diferenças que você identifica? Bom, principalmente não somos americanos. Isso eu tento sintetizar sempre isso. A nossa aptidão às coisas tende a ser sempre um pouco mais burocrática do que acontece no novo mundo. Por exemplo, vou fazer alguns exemplos para explicar essas frases brutais. E, antigamente era muito difícil encontrar sociedades de advogados na Itália, a não ser que fossem sociedades de origem anglo-saxon ou estrangeira, que tinham como foco apenas o cliente corporativo de grande tamanho. Agora, também aqueles clientes eh, talvez utilizam advogados particulares. Existe muito a figura do advogado professor,
que tem normalmente uma organização do escritório muito ágil, poucos colaboradores, mas muito focado no currículo do colaborador, e que está se abrindo também a colaboradores com menor background acadêmico, porque a prática do dia a dia mudou tanto e as regras que disciplinam, talvez as coisas mais minutas do dia a dia mudam tanto que precisa de advogados que sejam capazes de percebê-los e enfrentar aqueles problemas. Permanece muito a estrutura individual do escritório de advocacia. Nos últimos anos foram criadas as sociedades de advogados, que vêm eh, tendo maior sucesso do que no passado, porque agora que está formalizado de uma forma mais parecida àquela de uma sociedade anônima da tradição do direito comercial, com separação de responsabilidade do capital do escritório com aquela pessoal do advogado, etc., vem tendo maior sucesso, mas, repito, é muito a estrutura ainda é aquela individual. Isso continua tendo muito sucesso. Vejo uma maior colaboração entre colegas, desde quando eu comecei a advogar, 12 anos atrás, mais, na verdade, mas desde que eu sou advogado, 2 anos atrás, a tendência a uma colaboração mais franca e transparente entre advogados melhorou porque o mercado mudou e se reduziu bastante aquele de profissionais particulares. Então, isso necessita que, para fornecer uma oferta de serviço abrangente e efetiva para clientes, o advogado saiba se relacionar com outros advogados que são mais especializados em algumas áreas. Nicola, me diz uma coisa, com relação às normas que regulamentam a nossa atuação, a atuação do advogado italiano, como é estruturado isso na Itália? Existe uma lei própria para a advocacia e como está aí o nosso código deontológico na Itália? Como é que funciona a normatização, a regulamentação da profissão de advogado na Itália? Existe uma regulamentação legislativa, então, de fonte primária, e existe uma regulamentação própria da Ordem dos Advogados, que na Itália não é uma própria Ordem dos Advogados nacional. A gente tem uma Conselho das Ordens dos Advogados, e que na Itália estão todos sediados nas sedes dos tribunais italianos. Então, na Itália não tem essa estrutura estadual que há no Brasil, mas tem uma estrutura ligada a tribunais que são divididos por comarcas. E em cada tribunal, onde tem a ser um juiz de primeiro grau, na Itália, há também uma ordem de advogados. E essa regulamentação é, não diria muito diferente, não vou aprofundar as minúcias das diferenças, mas com certeza temos os deveres de probidade, o dever de lealdade com os colegas e com a justiça, e temos todos os deveres entre o advogado e o cliente de transparência, de corretidão da informação do cliente, etc. São todos focados, como no Brasil, à proteção, neste caso, dos direitos do cliente como consumidor, supondo que o cliente não seja um técnico da área e com um dever de informação reforçada do advogado frente ao cliente, também tendo em conta as circunstâncias nos casos judiciais, etc. E recentemente uma evolução que houve e que foi percebida no dia a dia foi aquela, com certeza, da privacidade e da proteção de dados pessoais dos clientes. Então, o advogado deve informar o cliente de como mantém os dados dos clientes e deve limitar ao mínimo o uso dos dados do cliente e a divulgação deste. E também aquela da promoção de orçamentos escritos por advogados, que antigamente não era costumeiro, mas foi a partir de uns 8 anos atrás, o nosso Conselho Nacional Forense também propôs
formato di orçamento que o advogado possa compartilhar com os clientes, para que o cliente saiba, dentro do previsível, quais são as custas, a estrutura do processo que vai ser enfrentado, ou da negociação, ou da redação de um parecer, ou de um contrato. Nicola, E, ainda com relação a essa parte de uhum, regulamentação da profissão, da advocacia, aqui no Brasil nós temos algumas regras ainda bastante rígidas, em que pese tenham sofrido algumas mudanças nos últimos anos com relação à publicidade. Como é a questão uhum. o tratamento, né, dessa questão da publicidade por parte da advocacia na Itália? Duas palavras, publicidade informativa, ou seja, não é possível a publicidade elogiativa, foi já enfrentado pelo nosso foro deontológico a questão da publicidade elogiativa, da divulgação de informações, de certa forma, extremamente promocionais. Tem uma grande elasticidade, porque com a multiplicação de profissionais na área da informação, é muito simples ficar à beira de uma forma de comunicar ou a outra, mas a publicidade certamente reconhecida e aceita é a publicidade informativa, sem excessos, evidentemente, mas tudo dependendo da sensitividade de cada ordem dos advogados, que depois vai, no caso extremo, averiguar a correspondência do comportamento do advogado com esses princípios da publicidade informativa. Existe também, dentro dos deveres de dignidade e probidade do advogado, os deveres, por exemplo, de decoro do advogado, ou seja, o advogado deve manter, mesmo fora, e isso é sempre sujeito a controvérsias nos foros deontológicos, manter um decoro conforme a profissão também quando não está exercendo a profissão. Isso é obviamente uma norma elástica, como todas aquelas sobre ordem público, o que na Itália se chama bom costume, ou seja, dos costumes comuns dentro de uma sociedade, em um momento histórico específico. E também um dever repito, de se apresentar, do advogado de se apresentar como uma pessoa munida de dignidade média e aceita como tal, e conforme a figura do advogado dentro da sociedade italiana atual. Repito, é sempre muito elástica a consideração disto, porque tem opiniões muito variadas sobre uma profissão que é realmente um espelho da sociedade. Nicola, direto e objetivo, já mudando de assunto, existem áreas específicas do direito na Itália que são mais promissoras ou que possuem uma alta demanda? Por enquanto eu não tenho uma percepção realmente detalhada disso. Eu posso dizer que as áreas continuam sendo importantes, as áreas do direito civil, porque é o direito de base de tudo que acontece no mercado. Então, isso é sempre fundamental, o conhecimento dessa matéria, e a gente nunca para de estudá-lo junto com os processos, porque são as bases da estrutura do raciocinar do advogado. E o direito tributário sempre se diz que é uma área muito promissora, porque é uma área considerada complexa, é à beira com as questões de contadores, e pode levar a satisfações, porque econômicas, especialmente quando tem casos complexos que tenham um sucesso específico. E, a área do direito criminal continua sendo uma área na qual é muito envolvida também a capacidade, eu diria, artística do advogado, porque requer decisões muito rápidas e muito efetivas, que obviamente podem colocar em certo risco também ao advogado do ponto de vista principalmente da imagem e da imagem profissional da pessoa. Mas também a área do direito administrativo, do direito europeu, são áreas muito importantes, porque a Itália é um país que acho que é único, junto com a Bélgica, que tem uma divisão muito neta entre o foro administrativo e o foro civil. Então, temos uma jurisdição administrativa
que é considerada uma ordem independente do ponto de vista constitucional, a respeito da ordem judiciária civil. Obviamente tem como passar de uma para outra com concurso, etc., mas são jurisdições diferentes. E, por exemplo, uma ordem de demolição de um imóvel, normalmente, quando não há implicações criminais, de direito criminal, é apelada frente à jurisdição administrativa, e a decadência dessa ação não é prescrição e decadência, ou seja, não tem como estender o prazo de 60 dias a partir do dia de conhecimento pelo sujeito. Então, isso faz com que seja muito rápido o prazo de ação, também por interesses extremamente relevantes, e também o prazo de conhecimento das liminares é realmente muito, muito rápido. Ainda mais rápido no processo eleitoral, que é gerido sempre pela magistratura administrativa aqui na Itália. E é uma matéria muito específica, é o assim chamado direito do poder público, e é considerado uma matéria muito de uma nicha, eu diria. Muito técnica, muito específica, Exatamente. muito nichada. Obviamente tem também o direito comercial internacional comercial, que no mundo inteiro é um direito que requer grande quantidade de trabalho por operações muito relevantes do ponto de vista financeiro. E nessas áreas são relevantes, por exemplo, o direito da navegação aérea e da navegação Marítima. marítima. A Itália não tem rios muito navegáveis, mas porque essa parte aqui no mundo que nas últimas 2 décadas veio crescendo de forma mais do que exponencial o uso de navios e de aviões na vida quotidiana, pelo transporte de pessoas, os aviões. E do ponto de vista comercial, por referência aos navios, no comércio gerou uma grande demanda de profissionais nessa área, que é ainda uma área pouco batida, eu diria, por advogados, por ter poucos mestres nas universidades, por ter relativamente poucas universidades que lidam com isso. Por exemplo, a Universidade de Nápoles, a Universidade de Gênova e de Trieste são uns dos polos ligados aos portos e às necessidades locais, que também geram muita demanda nas universidades. Trieste, inclusive, Nicola, que estivemos recentemente, por favor, não faça comentários sobre o ocorrido por lá, mas que, conversando com o professor titular de Direito Constitucional, o professor Gianpaolo Dolso, ele comentava justamente da força que a Università di Trieste, degli Studi di Trieste, possui nessa área do direito marítimo, justamente por conta do porto em Trieste. Para além disso, Nicola, como você vê a questão do direito internacional privado frente ao direito comunitário? É uma área interessante para a atuação do advogado italiano? Dependendo da capacidade, obviamente, de desenvolver relacionamentos com outros escritórios ou com clientes que tenham necessidade de assistência nesta área. Muito está coberto da área do direito comercial, porque na natureza dos relacionamentos de empresas de médio e grande tamanho, aquilo de ter demanda sobre contratos internacionais com fornecedores, com bancos também, ou controvérsias por responsabilidade, etc. E é muito interessante e muito importante também, nesse sentido, o estudo das regulamentações assim chamadas uniformadas, ou seja, não apenas os tratados internacionais, mas aquelas regulamentações que se referem a como se faz um produto ou a como se standardiza um serviço, porque hoje em dia as empresas lidam muito com engenheiros e muito menos com advogados. Não sei se isso é bom, talvez sim é. E essas regulamentações são normativas, não tem fonte pública, é uma fonte privada, por exemplo, a Uni,
a ISO, etc., mas são normativas que determinam a forma com a qual as empresas trabalham, organizam os serviços delas ou criam os produtos delas. E é essencial estudá-las eh, para conhecer a forma com a qual o direito comercial se despacha no dia a dia, na verdade. Do ponto de vista depois do direito das pessoas, temos muitas diferenças aí, a solicitação de uma comparação com o direito europeu, entre o direito europeu internacional privado, que se refere aos relacionamentos entre cidadãos da União Europeia ou questões relevantes nas quais haja relevância a jurisdição de pelo menos dois países da União Europeia, e o direito internacional privado para além da União Europeia, porque a União Europeia teve uma evolução no direito internacional privado que começou bem antes da uniformação das várias regulamentações de Roma, de Bruxelas, etc. Do outro lado, o relacionamento entre Itália ou países europeus e países de fora da União Europeia é muito ligada aos tratados bilaterais, a tratados multilaterais que não attingam questões da União Europeia. Penso ao relacionamento entre Brasil e Portugal, que com certeza é regulamentado por normas próprias bilaterais que, que se referem a uma tradição muito mais antiga da existência da União Europeia. E relacionamentos, como dito, internacionais, mas referentes a países de fora da União Europeia. Me refiro, por exemplo, a questões como a essencial questão do apostilamento por exemplo, de assinaturas e de reconhecimento de assinatura internacional. Esse tratado, por exemplo, o Brasil não estava nesse tratado até 2016. Isso fazia com que fosse cada consulado de cada país o titular da autenticação de qualquer procuração, contrato, assinatura colocada embaixo de um contrato, etc., para que este fosse eficaz fora do Brasil e num país como a Itália ou como outros países aderentes a essa convenção internacional. E em outras áreas, por exemplo, eu tive recentemente um caso de sucessão, ou, por exemplo, de um caso de menor, que levava a nos levava a pôr a questão sobre a competência do juiz, que é uma das perguntas mais importantes no direito internacional privado, e nós tivemos que confrontar também as leis do país de origem das pessoas envolvidas. Então, a competência linguística, além de tudo, é muito importante porque as fontes legislativas devem ser acessíveis, conhecíveis, e nem sempre nas bibliotecas universitárias, etc., se encontram legislações atualizadas. E é importante isso fora da União Europeia, porque é necessário verificar a coincidência entre os envios de direito internacional privado, por exemplo, num caso de direito de família, ou seja, o menor se encontra no país X da União Europeia, a regulamentação da União Europeia ou os tratados aos quais o país adere diz que é a legislação do país de residência da pessoa que disciplina o tratamento do menor. O país de origem do menor diz que, não sei, o direito de família aplicável é o direito do país de origem do menor. E a resolução do conflito dessas leis é deixada, obviamente, à interpretação das partes, porque talvez uma palavra sobre direito de família não coincide com a questão do direito de menor. Isso leva o juiz local do país da União Europeia a levar para frente um caso que o jurista, por exemplo, brasileiro, não é esse o caso, diria que deveria ser gerido na base do direito X no país Y, onde se encontra o menor, ou tudo deveria ser enviado para o juiz do país de origem do menor. Sim. Nicola, então fizemos um panorama agora, meus queridos alunos, sobre o contexto geral
da advocacia na Itália, áreas de atuação, mas a primeira pergunta de 1 milhão de euros, Nicola, para os nossos alunos, aqueles que estão a nos acompanhar. Quais são os requisitos para que um advogado estrangeiro possa atuar como advogado na Itália? Essa pergunta eu vou desmembrar em duas. De um lado, para o advogado que é membro de um país da União Europeia, e, de outro lado, para um advogado estrangeiro que não é membro de um país da União Europeia. O advogado estrangeiro que não é membro do país da União Europeia pode advogar na Itália apenas tendo o título de advogado italiano. E para obtê-lo deve ser formado numa universidade italiana e deve conseguir o título, deve passar um tempo de, nesse momento, 6 meses de assim chamada praticantato forense num escritório de advocacia e ter um advogado manlevador, diria, um advogado, na Itália se usa a palavra dominus, ou seja, o advogado não é Orientador. Deus, mas quase, orientador, um advogado no escritório do qual, sob a responsabilidade do qual aquele praticante seria traduzido como estagiário. Diria, sob a responsabilidade desse advogado, esse estagiário trabalha e atua, não pode assinar atas por si mesmo, não pode prestar atividade de assessoria por si mesmo, pode obter o título di praticante abilitato, che è un título che admite a praticar dentro di certos limites, mi parece 25 mil euros di valor do assunto tratado, e sem a necessidade da assistência do outro, do advogado responsável. E o advogado que já tenha um título reconhecido, um título de advogado em outro país da União Europeia, escrito em outra ordem da União Europeia, pode atuar na Itália junto com um advogado italiano, com o qual deve ter uma parceria por 3 anos, ovviamente obtendo uma autorização pela ordem, comunicando, peço desculpas, esta parceria com a Ordem dos Advogados e deve passar uma prova no final dos 3 anos para se habilitar como advogado italiano, uma prova gerida pelo Conselho Nacional Forense, para que seja verificada as atitudes da pessoa do profissional a continuar exercendo a profissão sem a necessidade do profissional. Isso é uma legislação da União Europeia que prevê isto, que foi atuada desta forma na Itália. Tá. Nicola, me diz uma coisa: se eu sou advogado brasileiro, como de fato sou, eu posso reconhecer o meu diploma de bacharel em Direito, Ciências Jurídicas na Itália, e daí, com este reconhecimento, eu tentar inscrever-me como advogado, como praticante? E o reconhecimento, a risposta é sim, mas. Ou seja, o reconhecimento do título depende, deve ser submetido a uma universidade italiana que tenha um curso homogêneo ao curso que, nesse caso, o curso de jurisprudência, de direito, Sim. e solicitar o reconhecimento das provas, na Itália se fala dos ensinos, que a pessoa concluiu com notas, e ver qual é a proposta de atividades integrativas que a universidade formula para o formado em direito no Brasil. É importante dizer que é necessário ter um conhecimento do idioma italiano próximo ao perfeito, primeiro porque a área do direito é um gergo que eu diria 70% dá para entender qualquer for o idioma latino que a pessoa formada em direito conhece, porque utilizamos mais ou menos as mesmas palavras técnicas nas várias jurisdições. Do outro lado, escrever bem
e escrever, e falar bem, mas primeiramente escrever bem, são requisitos essenciais para praticar o direito na Itália para que seja inteligível da forma mais apropriada o advogado, seja no relacionamento com clientes, seja no relacionamento com os colegas, seja no relacionamento com as instituições com as quais está habilitado a se relacionar. Nicola, segunda pergunta de também 1 milhão de euros. Quais são os principais desafios e benefícios de se estabelecer parcerias internacionais com escritórios, entre escritório italiano, no caso teu, e escritórios internacionais baseados em outros países, dentro da União Europeia e fora, como é o nosso caso? Mm. Bom, o desafio, eu penso que isso não, os puristas da profissão jurídica não gostam do que eu vou dizer, mas o desafio mesmo de qualquer atividade de prestação de serviço, ou seja, a capacidade de dar satisfação aos pedidos das pessoas que vêm tocando a nossa porta, o nosso celular, o nosso e-mail e vêm levantando dúvidas que nos pedem resolver de forma profissional, desde o menor parecer sobre a coisa mais obscura de um contrato escrito num papel machucado, até o parecer do professor, dos professores sobre o caso que envolva o maior problema de consciência do juiz sobre a vida das pessoas, etc. Mas o desafio é comunicar, como sempre, a transparência e a capacidade, sempre desde o começo, de estabelecer uma clareza na comunicação entre as pessoas, porque se saiba da forma mais previsível possível o que vai fazer o advogado Nicola, caso for solicitado, e como vai despachar a tarefa que lhe vai ser atribuída pelo cliente ou pelo colega. No relacionamento com colegas é sempre importante esclarecer tudo desde o começo e ser muito transparentes e claros, porque toda, na minha, eu diria, humilde e pequena experiência, eh, todos os problemas surgiram por problemas de comunicação ou de expectativas. É importantíssimo tentar prever as expectativas e fazer perguntas para o colega que leva um cliente ou para o colega que vai ser responsável da atuação. Também perguntas que podem parecer bobas, porque é importante saber como o cliente vai agir, como o colega vai agir, sabendo que o colega que leva um cliente para nós é um cliente também, porque é ele que é responsável moral normalmente pelo cliente do que vai acontecer e nossa responsabilidade também envolve, ovviamente nem sempre uma responsabilidade jurídica e que leva à causação de danos materiais e tutelados por alguma norma jurídica, mas para um bom relacionamento é fundamental repito, a previsibilidade para que o colega saiba que em qualquer momento se tem, não sei, um tribunal que nos está enviando uma certa certidão que a gente viu recentemente, explicar as razões e que sejam razões obviamente verdadeiras, e, porque é importante manter atualizado o cliente, porque os direitos, afinal, são direitos do cliente e nós somos responsáveis de levá-los até certo ponto. Os desafios também são desafios ligados à contínua mudança do direito e à contínua mudança da sociedade, que é na natureza da sociedade pós-industrial que a gente está vivendo. E também a capacidade de perceber a perguntas que não foram feitas pelo cliente ou pelo colega, porque é aquilo que faz toda a diferença. E os escritórios que eu diria admiro, os profissionais que eu admiro e que eu tento sempre copiar, porque a nossa vida é saber copiar de forma inteligente sem plagiar, para ser bons profissionais, é aquilo de ser capazes de, como disse, prever as perguntas do cliente e orientá-lo
também se o cliente é de um país que a gente conhece pouco. Então, é importante também conhecer a cultura e ser curiosos da cultura das pessoas, da, do assim chamado background das pessoas, das experiências que as pessoas fizeram antes, porque é com aquilo que conseguimos tentar estabelecer uma empatia e um terreno comum de comunicação. Não é apenas eu sou advogado X, muito bonito, eh, tem todas as notas 10, os juízes me admiram, gostam de mim. Isso não cria uma comunicação com os clientes, com os colegas. Se a pessoa quer estabelecer, é muito importante tentar passar do outro lado da Câmara ou viajar para os países, entrar nas cortes dos outros países, acompanhar as coisas do direito e da sociedade dos outros países. Isso ajuda a evoluir e ajuda a entender o contexto no qual surge uma pergunta. Em suma, para uma parceria de sucesso, é necessário regras claras. Sem regras claras, é muito difícil que uma parceria evolua. E se não bastasse isso, você colocou o cerne da questão, qual seja comunicação. É de suma importância que os advogados de dois ou mais países, ao estabelecer uma parceria, o façam de forma extremamente transparente, compreendendo as especificidades de cada um dos países. É basicamente isso. E, Nicola, me diz uma coisa: como os escritórios italianos hoje gerenciam clientes internacionais? Óbvio que existem uma série de demandas desses clientes que não são italianos, mas como é feito essa gerência na Itália? É muito variada, depende muito do estilo que o escritório estabeleceu eh, nestas atividades. Na verdade, os escritórios maiores, obviamente, têm clientes que viajam muito por razões de trabalho, porque assistem companhias multinacionais, então recebem muito os clientes, mas hoje em dia se tornou muito popular, eu diria, fortunatamente, a capacidade de dialogar à distância, como nós estamos fazendo e como fazemos sempre, sem a necessidade das pessoas viajar até a Itália para ter uma ideia de como o serviço se realiza. E é a capacidade de comunicar, voltando à pergunta precedente, mas que é o fil rouge de todas as questões, é sempre fundamental, porque tem que se estabelecer com parceiros e com clientes um acordo sobre como se comunica. Ou seja, não sei, tem um fuso horário, por exemplo. É muito importante saber, por exemplo, que o colega naquele horário, muito provavelmente, considerando a biologia e o horário, poderá estar dormindo e poderá não ter uma reação proporcionada à minha expectativa à pergunta que eu estou pondo. E, por exemplo, e pedir que o cliente, e explicar para o cliente também que isso possa acontecer. Afinal, a profissão de um advogado é um aluguel de cérebros que devem funcionar bem. Então, o cliente é mais satisfeito se o cérebro funciona bem, eu suponho do que se o cérebro passa uma resposta que depois pode ser desmentida, que depois muda e que baixa a confiança do cliente na capacidade do advogado. Obviamente não deve se dormir o dia inteiro sobre uma pergunta, isso é outro risco que se gera, mas isso faz parte também de todas as atividades da vida. Mas sim, o equilíbrio nesse sentido é muito importante. E também é muito importante, e volto um pouco também à pergunta precedente, a capacidade de entender a cultura do cliente, por exemplo, a suposta e famosa amigabilidade, eu diria, do brasileiro, o que ela esconde, ou a suposta, como se diz, rudez do italiano impor algumas questões, o que esconde no sentido positivo e negativo, ou seja, muita proximidade talvez impede o advogado de ser bastante independente e de prestar um aviso bom para o cliente, uma extrema distância
impede o advogado a entrar nos sapatos da outra pessoa e entender quais são as preocupações do cliente ou do colega quando põe uma pergunta. Ou seja, E, e, compreender a uhum, cultura, né, do seu interlocutor, seja uhum, ele o advogado, no caso das parcerias, seja o cliente, é de suma importância para que você consiga evoluir a contento, tanto na parceria quanto no atendimento ao cliente. É muito exatamente. importante isso que você falou, Nicola, porque a maioria dos colegas, pelo menos no Brasil, eh, acabam não tendo esta compreensão e querendo, ao estabelecer uma parceria no exterior, tratar o seu interlocutor, o seu parceiro, como se um advogado brasileiro fosse, o que não é possível, muito menos plausível. É preciso compreender as diferenças, sejam elas de fuso horário, sejam elas culturais ou ainda deontológicas, de atuação. Muito bem lembrado. E permita-me trazer duas perguntas que eu sei que você vai tirar de letra. Com relação à tecnologia e inovação, como os escritórios italianos têm incorporado a tecnologia, a inteligência artificial em suas práticas? Imagino que seja o mesmo em todo mundo, mas eu gostaria de ouvi-lo sobre isso. E já na esteira dessa pergunta, com relação às práticas ESG, que nós temos tanto conversado, Nicola, como é vista essa pauta, essas práticas ESG integradas aí nos escritórios italianos? Sim, as tecnologia e inovação. Continuamos tendo uma percepção de que a tecnologia é uma questão para jovens e mais do que para pessoas que conheçam as tecnologias que utilizam, pelo menos na cultura média italiana. Eu falo do homem da esquina, digamos assim. Mas isso se reflete muito também em alguns níveis da advocacia e da cultura jurídica italiana, apesar da Itália ter estudos de direito e tecnologia muito avançados desde muito tempo. Por exemplo, a Itália tem um repositório dos artigos da doutrina italiana faz muito tempo pelo nostro Centro Nacional de Pesquisa. Parêntese, a gente gosta sempre de dizer que nós somos péssimos na pesquisa, etc. A gente tem um sistema que eu considero ótimo de pesquisa dos abstracts da doutrina que se chama DOGI, ehm, que está se evoluindo muito e que dà uma percepção da doutrina, pelo menos nas revistas italianas, a partir dos anos 70 do século XX, que é atualizada no dia a dia, está classificada por artigos, por tópicos e por vozes de classificação, etc. E, com isso, temos também uma divulgação bastante avançada do direito italiano por sites de advogados que focaram apenas na divulgação. Ou seja, tem um site que se chama La Legge per Tutti, que eu considero muito bom para a pessoa que queira conhecer um tópico geral do direito italiano sem aprofundar muito, mas tendo uma ideia em duas, três páginas do que se fala, e que é útil e se encontra na internet comum. Do outro lado, temos escritórios enormes, que um dos maiores escritores italianos, que se chama de Gianni Origoni and Partners, que criou uma própria inteligência artificial e que está experimentando, ou temos vários outros experimentos de inteligência artificial ligada ao direito independentes, que são públicos e que vêm sendo eh, experimentados, porque somos numa fase na qual foram lançadas as inteligências artificiais, mas se a gente não fazer perguntas para as inteligências artificiais, os modelos linguísticos das mesmas não funcionam e não se treinam. Então, a gente hoje está treinando os modelos das companhias que os colocaram públicos, obviamente com o nosso benefício, porque a gente os utiliza e leva benefícios para si, para ter, por exemplo, uma síntese de um texto
ou para ter uma ideia geral sobre um tópico, ou para ter um bullet point sobre um assunto jurídico também. E eu vejo dezenas de modelos que funcionam ou são alucinados, como se fala na área da inteligência artificial. Ou seja, você encontra erros sesquipedais, como se diz, enormes, fazendo algumas perguntas, porque obviamente quem treinou a inteligência artificial, na maioria dos casos, não é um advogado e nem é possível, eu imagino, treinar um desses modelos da forma perfeita para responder para a pergunta exata das pessoas. Temos cursos na Itália, eu mesmo fiz, ainda não estou nesse curso da Universidade de Milão sobre inteligência artificial e direito, eh, que são muito interessantes porque vem mudando cada ano, porque um dos problemas maiores problemas, desafios, e isso é porque é interessante a área, é que isso vem mudando no dia a dia. Então, cada dia são lançadas novas inteligências artificiais e novos instrumentos. Então, é muito importante estar ligados, utilizá-los para ver como funcionam. Ovviamente, ser totalmente dipendenti disto è come ser dipendenti di qualche altro strumento di forma esclusiva, ou seja, impede o funzionamento correto do cérebro humano, que por enquanto prevê variedade, descanso e variedade de interesses, atividade física, exercício, etc. Responsabilidade social e ambiental, passando para isso, não temos um extremo investimento nesta área. Temos escritórios que mudaram, por exemplo, a forma de adquirir bens e serviços, privilegiando a, a responsabilidade social e ambiental. Na verdade, na minha percepção, o Brasil deveria talvez focar mais sobre a responsabilidade social do que sobre a ambiental em algumas áreas, porque é um dos países que basicamente poderia funcionar só de energia renovável e já funcionava só de energia renovável bem antes da, da moda boa e que eu adoro das energias renováveis. E, na Itália nós temos a dificuldade, na verdade, muitos preferem, como temos escritores de tamanho sempre bastante pequeno, que tende a fazer, falando de responsabilidade social, pro bono sem falar, ou seja, assistir pessoas que o advogado avalia como meritória de uma assistência privilegiada, sem custas ou com custas muito reduzidas, etc., sem passar por organizações. Isso é um pouco o estilo italiano de fazer as coisas em geral. Ou seja, a gente é um pequeno empreendedor por nascimento, em geral. E do ponto de vista da responsabilidade ambiental, muito menos. Os escritórios maiores financiam eventos benéficos e assistem, por exemplo, clientes menos avantajados, etc. E existem organizações que lidam com direito e assistência social, por exemplo, tem uma organização que se chama Avvocato di Strada, que basicamente pratica advocacia para quem não tem recursos e que mora na rua, exatamente. E tem organizações como a Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, onde as pessoas, por exemplo, encontram pessoas que praticam o pro bono. O pro bono na Itália está também financiado pelo Estado, quando a pessoa não pode, não tem bastante renda para entrar dentro dos padrões. Desculpa, tem uma renda menor dos padrões considerados proporcionados ao acesso às parcelas de advogados e assistem, por exemplo, principalmente estrangeiro, esta organização, com suporte desse sustentamento de custos pelo Estado. E sobre, repito, a responsabilidade ambiental também muitas vezes são organizações ambientalistas que fazem atividade de assistência legal por temas grandes como, não sei, grandes centrais elétricas ou depósitos
de escórias nucleares, ou poluição de rios, etc. Ou, no outro caso, são escritórios de advocacia locais que se interessam, por exemplo, na poluição do rio Xiste e agem sem aplicar custas como forma de responsabilidade ambiental. Nicola, em guisa de conclusão desse nosso bate-papo, ao qual eu novamente agradeço muito a tua disponibilidade, o teu carinho, a gentileza em participar conosco. Que conselhos, aliás, que dicas, esquece conselho, que dicas você daria para os advogados brasileiros que pretendem estabelecer parcerias com escritórios italianos, para além daquelas dicas que você já deu ao longo do nosso bate-papo? Conhecer a Itália, conhecer realmente a Itália, se for possível viajar e passar um tempo na Itália, eh, fazer um estágio num escritório italiano, tendo estudado o idioma italiano antes, pelo menos tendo chegado a um nível, eh, eu diria, B2 do esquema europeu de conhecimento de idiomas, e escrever no idioma italiano, ler no idioma italiano, ler bons livros italianos, começando dos traduzidos em português, eh, ler juristas italianos, ler revistas italianas, porque ehm, são todas as bases para quem ainda não viajou para conhecer a Itália, acompanhar as instituições italianas. Por exemplo, para mim é muito útil acompanhar os debates do Supremo brasileiro, ler os julgamentos, ou ler os debates desde a menor Câmara Municipal até as comissões parlamentares, acompanhar a comunicação institucional, porque garante o uso de um italiano bastante standardizado e não leva ao conhecimento de um idioma italiano espúrio, como é aquele muito relaxado que se encontra nas redes sociais, que a gente utiliza muito e que são, hoje em dia, a fonte de informação maior para as pessoas menores de 30 anos no mundo inteiro. Então, é muito importante separar a questão da percepção da questão da língua veicular, porque o idioma é sempre veicular. A Itália tem miríade de dialetos, o Brasil tem miríade de sotaques, mas afinal, para se comunicar com pessoas distantes, é preciso ter um padrão. Depois do padrão, se vai para as outras partes. Isso é bom fazer treinamento nisso, porque ajuda também a manter um bom padrão. Mas se parte do padrão e do conhecimento ehm, como si dice, do conhecimento boring, do conhecimento, non sei a palavra em português, noioso, do conhecimento chato Sim. das regras básicas da gramática, também das liturgias institucionais. O conhecimento formal Isso, da gramática e das regras do idioma. e tentar ler além das liturgias jurídicas, institucionais, etc., porque as, uh, aquelas são as coisas mais essenciais para um correto conhecimento de um país, porque, por exemplo, todos os debates parlamentares dos países democráticos estão gravados e a gente os encontra no YouTube. Compare os Estados Unidos com o Brasil, com a Argentina, com Portugal, com Itália, com França. Você vai ver estilos muito diferentes e desde a forma da sala você vai encontrar símbolos e estímulos à reflexão sobre como é feito um país e como isso é importante para juristas, porque as instituições são o nosso ponto de referência, as fontes do direito, etc. Então, assim, e se confrontar com todos também os assim chamados formantes do direito, que hoje são muito acessíveis, e ir até o país, se é possível, verificar como realmente esses formantes agem, como são os prédios, cheirar o prédio do Supremo italiano, cheirar a moquette do juiz na Inglaterra e ver a cara do porteiro dos prédios, porque isso comunica muito, talvez muito mais do que o livro que parece igual, dizer as mesmas coisas no meu Código Civil e no seu.
Nicola, muitíssimo obrigado por esse bate-papo sobre o funcionamento da advocacia na Itália, as dicas, os points que são demasiadamente importantes para aquele que deseja empreender na Itália, na advocacia, estabelecer parcerias e saber de forma pragmática o funcionamento dessa atividade que nos é benquista, visto que lida com o bem jurídico vida. Muito obrigado, um forte abraço e Obrigado. seguimos com a nossa parceria de sempre. Valeu, Nicola! Valeu, Rui.